arquiteto, engenheiro, designer de interiores, técnico em edificações. Meu Deus do céu, quem que eu contrato? Calma, calma, que eu vou te explicar com muitos detalhes nesse vídeo e não vai restar nenhuma dúvida, tá bom? Então respira e vem comigo. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente tem dois grandes grupos quando a gente está falando de uma obra. A gente tem os projetos e a obra em si. A gente vai falar sobre esses dois grupos, tá bom? Para vocês poderem entender, porque são sim duas coisas distintas. Então vamos lá. Os projetos. E aí, só fazendo um disclaimer, a minha intenção aqui não é ser extremamente técnica com relação a, legalmente falando, arquiteto pode fazer projeto de estrutura, legalmente falando, engenheiro pode fazer projeto de arquitetura, até porque isso muda toda hora, é uma eterna briga de conselho isso aí, tá bom, gente? Só que o ponto é, eu quero falar da prática, aquilo que mais acontece, o que é mais comum, tá bom? Para vocês poderem, né, entender quais profissionais buscar e se está fazendo sentido aquilo que estão apresentando para vocês e ter esse mapa, né, do passo a passo ali até vocês terem a obra pronta. Então vamos lá, quando a gente vai para projetos, o primeiro projeto que vocês vão precisar sempre é o projeto de arquitetura. Então, o projeto de arquitetura geralmente é feito por um arquiteto. Essa é fácil, né, gente? Só que, vamos lá para os detalhes, né? Quando você está falando de uma construção de uma casa ou ampliação, né, algo que realmente envolva ali construções novas, você precisa de um arquiteto que tenha conhecimento também na parte de design de interiores, ou você vai precisar contratar um arquiteto e um designer de interiores. Então, eu sempre vou aconselhar que contrate já um arquiteto que tenha esse conhecimento na parte de interiores. Sari, se eu não quiser fazer interiores, eu não recomendo, tá bom? A parte de interiores, ela pode parecer só um luxo, mas ela não é. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso, porque eu tô falando isso como engenheira civil, tá bom, gente? Então, mesmo eu sendo prática, né, muito prática nesses aspectos, eu sinto a diferença de quando vai fazer uma obra com ou sem interiores, porque o interiores, ele define ali todos os equipamentos, então os pontos elétricos, por exemplo, ficam muito mais ajustados à sua necessidade. A chance de você fazer um projeto sem interiores, e aí na hora de se mudar tem que fazer uma outra obra, uma reforma, para poder adequar os pontos elétricos, por exemplo, é enorme. Então eu realmente não aconselho. Então ou vai no arquiteto que tenha, né, esse conhecimento de interiores, que é muito comum, tá bom? Geralmente os arquitetos, eles mesmo não tendo visto na faculdade essa parte de interiores, quando eles vão para o mercado de trabalho, eles precisam aprender, ou você tem que contratar um arquiteto e um designer de interiores. A Letícia, por exemplo, que é a minha sócia, ela tem as duas graduações. Ela é arquiteta e designer de interiores. Mas não vou ser terrorista aqui com vocês. Não é necessário ter as duas graduações, tá bom? Muita gente aprende na prática e também é um bom profissional, não tem problema nenhum. Se você tem dúvida de como escolher um arquiteto, tem um vídeo aqui sobre isso, de tudo que você precisa olhar para escolher um bom arquiteto para sua obra, né? Para sua reforma ou para sua construção. Mas, vamos lá. Se você não for fazer uma casa, uma construção, uma ampliação, você for fazer uma reforma de apartamento, aí você pode ou seguir nessa mesma linha do arquiteto que tem conhecimento em design de interiores, ou você pode contratar só um designer de interiores. Vai dar certo. O que eu não recomendo, contratar um designer de interiores para fazer a sua casa, porque ele não vai ter nem como assinar esse projeto na prefeitura, ele não vai ter essa competência técnica para a prefeitura, não estou nem falando que ele não é um bom profissional, que ele não sabe fazer, estou falando só que para a prefeitura não vai ser o suficiente essa graduação de designer de interiores, e eu não recomendo você fazer o seu projeto de arquitetura com um engenheiro civil. Tem gente que faz, mas eles vão. Eu tô falando isso como engenheira, tá bom, gente? Eles vão fazer algo muito mais prático, só a divisão ali dos espaços, no máximo a parte do projeto legal. Eles não vão ter geralmente aquele conhecimento para te entregar um interiores legal, fazer a parte de marcenaria, enfim, né? Geralmente, via de regra, não é o mais adequado. Então, realmente contrate um arquiteto, um design de interiores, né? O que for mais adequado ali para a sua situação, se for casa, se for reforma, né, de apartamento, mas é basicamente isso. E aí a notícia boa é que se você for fazer uma reforma de apartamento ou uma reforma de casa que tenha mais essas características de troca de piso, de bancada, né? Que você pode contratar só um designer de interiores ou um arquiteto que tenha essa competência, né? Se esse for o seu caso, é só isso. Acabou. De projeto é só isso que você precisa. Agora, se você está construindo uma casa ou fazendo uma ampliação, você ainda tem outros projetos necessários, tá bom? Esses projetos são, de forma básica, três: estrutura, hidráulico e elétrica. E quem faz cada um deles? O projeto de estrutura, quem vai fazer é um engenheiro civil que se especializou, e quando eu falo se especializou, não necessariamente tem uma graduação e tal, mas que foi para essa área, né, de cálculo de estruturas, né? Então a gente chama esse engenheiro de engenheiro calculista, mas a formação dele é engenharia civil. O projeto hidráulico, quem vai fazer geralmente também é um engenheiro civil, mas que foi para essa parte de hidráulica, né?
Ou tem alguns arquitetos que fazem, é um pouquinho mais raro, mas eu já vi, então não é tão fora do comum. Mas geralmente o engenheiro civil também tem alguns engenheiros ambientais que também conseguem fazer essa parte de projeto hidráulico. Tem também o projeto elétrico, que aí geralmente é feito por um engenheiro eletricista. Sim, gente, engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico. Então já é uma outra faculdade, né, uma pessoa que fez uma outra graduação, ou um engenheiro civil. Isso eu tô falando para essas casas, tá? Eu tô falando aqui com pessoas, o nosso público são pessoas que vão construir casas ou reformar apartamentos. Tem alguns tipos de projeto de elétrica que o engenheiro civil não tem a competência, né, legal para fazer. Mas casas, que é com quem eu tô falando aqui, o engenheiro civil faz também, mas geralmente é o engenheiro eletricista que vai fazer esse projeto. Um dos dois ali, tá bom? E aí você pode estar pensando, Sara, então só que o engenheiro civil faz o estrutural, faz o hidráulico e faz o elétrico. Então eu vou contratar um engenheiro civil que faz os três. E, gente, tem sim muitos profissionais do mercado que fazem isso, tá bom? Se especializa ali e fala, vou fazer todos os complementares. Mas não é a minha recomendação. Eu sempre gosto de lembrar da história do pato, né? Que voa, nada, corre, mas não faz nada direito. Então, eu sempre prefiro que vocês vão em especialistas. E aí, fazendo um disclaimer, eu não tô falando de uma empresa que tem todos os setores ali, setores específicos. Então, uma empresa pode ter um setor de projeto de arquitetura, um de estrutural, um de hidráulica, um de elétrica e fazer todos esses projetos bem feitos, tudo bem. Mas, geralmente, as pessoas, elas vão, às vezes, ali no profissional autônomo, né? Principalmente quando estão fazendo a casa, né? Pra tentar, de alguma forma, economizar. E aí, nessas, às vezes, vai num profissional autônomo que faz de tudo e a qualidade geralmente não é boa. Pode parecer que isso vai ser bom, porque ele vai fazer tudo junto, vai ficar tudo integrado, mas na prática, como esse profissional não é especializado em nenhum dos três projetos, ele sabe um pouquinho de cada um, ele não vai te trazer as opções mais otimizadas, isso vai acabar custando caro na sua obra. Hoje, aqui no nosso escritório de arquitetura, quando chega nessa parte de complementares, a gente realmente indica uma empresa que só faz projeto de estrutura para fazer os projetos estruturais dos nossos clientes, um engenheiro que só faz projeto hidráulico e um engenheiro eletricista que só faz projeto elétrico. E pra gente esse é o melhor combo possível. Uma atenção que você tem que ter é que, como você está contratando alguns profissionais diferentes aqui nessa etapa, alguém tem que ficar responsável por compatibilizar tudo isso. Na nossa concepção, o ideal é que seja o arquiteto. Então, quando um cliente chega para a gente para fazer um projeto de arquitetura, a gente já inclui no nosso valor essa parte de ser responsável mesmo por pegar todas essas disciplinas, unir e ver se não tem nada estranho, um pilar passando na porta, uma tubulação no meio da viga sem previsão de reforço. Então, alguém tem que ficar responsável por essa compatibilização para na hora da obra não ter problema. São só esses projetos? Via de regra, sim, mas tem sim várias exceções, tá bom? Às vezes a gente precisa de um projeto geotécnico, teve umas 3 obras recentes nossas que precisou, que também é feito por um engenheiro civil especializado em solo, então quando o solo não é muito bom, tem que fazer estaca, a gente acaba precisando desse profissional e é muito interessante que ele esteja trabalhando junto ali com a gente. Às vezes precisa de um projeto de telhado, que aí pode ser feito por um arquiteto ou por um engenheiro civil, geralmente, mais comum, né? Um projeto de automação, que muitas vezes é feito por um engenheiro eletricista, ou às vezes pela própria loja que vai fazer a automação da casa. Pode ser necessário um projeto de impermeabilização, um pouquinho mais detalhado, dependendo da situação, e geralmente engenheiro civil. Um projeto de luminotécnico específico também, se for uma situação muito excepcional, né, e aquele básico da arquitetura não for dar conta. Aí, geralmente, um arquiteto especializado em iluminação. Então, gente, são muitos projetos que podem existir, mas os básicos para construir são sempre esses 4: arquitetura, estrutura, hidráulico e elétrica. Beleza? O mais importante para mim nessa etapa é que você contrate um bom arquiteto, porque geralmente um bom arquiteto vai conseguir te orientar com relação a todos os outros. Quem vai precisar, quais vão precisar, vai ter parceiros para indicar. Então, minha dica de ouro aqui final nessa parte de projetos é contrate um bom arquiteto. Isso é o mais importante, sem dúvida alguma. Então, você vê que essa pergunta, devo contratar arquiteto, devo contratar engenheiro, só na etapa de projeto você vai contratar todos eles, e mais de um engenheiro, inclusive. Você vai contratar aí geralmente um arquiteto e 3 engenheiros, pelo menos. Então, sim, gente, são muitos profissionais para fazer uma obra de qualidade. A gente só está falando dos projetos aqui. E aí, quando a gente avança para a obra, qual que é a minha recomendação? Na obra, a gente tem muitos profissionais. Então, a gente tem mão de obra, a gente tem todos os profissionais de projeto que podem ter que tirar dúvida com relação ao que está acontecendo aqui, ou ter algum imprevisto, a gente precisar acionar eles para fazer algum ajuste. Tem marceneiro, tem empresa de esquadria, tem marmoraria, tem a empresa de vidro que vai fazer os box. Então, a gente tem muitos profissionais envolvidos em uma obra. Mas a minha orientação para vocês é que vocês se preocupem com principalmente um, que é o profissional que vai gerir essa
da obra. E esse profissional que vai gerir essa obra é que vai se preocupar com tudo que está aqui abaixo, em quem vai ser a equipe de mão de obra ideal, de marcenaria, de esquadria. Então a sua preocupação vai ser apenas essa, apenas com um bom profissional para fazer a gestão dessa obra. E o que é esse profissional aqui? Geralmente é um engenheiro ou uma equipe de engenharia, como é o caso, por exemplo, aqui no nosso escritório, né? Uma equipe de obras, né? Comandadas por um engenheiro civil, mas tem muitos arquitetos também que fazem esse serviço e fazem um excelente trabalho, não é nada fora do normal. Técnicos e edificações, até mesmo, gente, eu conheço gente que nem é formada especificamente em engenharia, tipo um bom administrador que foi para essa parte de obras e que faz gestão de obras e que entende muito de obra porque foi aprendendo na prática. Eu acho mais interessante contratar realmente um profissional, mas eu tô falando só o que acontece de fato no mercado, né? O mais comum, ser um engenheiro civil ou uma equipe de engenharia, pode ser também um arquiteto, tem muitos arquitetos também que se especializam nessa parte de gestão de obras, pode ser até, se for, por exemplo, imagina, uma reforma de apartamento, um designer de interiores pode ser o gestor da obra? Sim, porque numa reforma de apartamento você vai ter que contratar o quê? Um marceneiro, vai ter que contratar a mão de obra ali, né, o pedreiro, mas para essa parte de colocar piso, essas coisas, né, vai ter que fazer compras com relação a isso, vai precisar ter uma empresa de bancadas. E o designer de interiores tem total capacidade para gerenciar essas etapas, entende? Então, tem vários profissionais que podem ser gestores, mas no resumo são esses daí que são os mais comuns. Agora, só uma atenção. Lembra do que eu falei do pato? Que às vezes quer correr, nadar, voar e não faz nada direito? A mesma coisa pode acontecer aqui. Não tem problema nenhum mesmo num arquiteto fazer uma gestão de obras. Nenhum. Agora, é um arquiteto que se especializou nisso. Não é você contratar um autônomo, ali um arquiteto sozinho, que não tem nem equipe, e que ele faz tudo. Ele faz o projeto, ele gerencia a obra. Os processos para cada uma dessas coisas são muito diferentes. Então, muito dificilmente uma pessoa consiga fazer com qualidade isso e isso aqui, tá bom? Não vai funcionar. Tudo bem ter um arquiteto que é dono de uma empresa que tem um setor específico para gerenciar obras. Perfeito, ele tem uma equipe lá de outros arquitetos ou de engenheiros que vão fazer essa parte. Agora, se for aquela mistureba, faz projeto, gerencia a obra, faz tudo ao mesmo tempo, muito dificilmente isso vai dar certo, tá bom, gente? Então, sempre contratem pessoas e equipes especializadas naquilo. E aqui na obra, principalmente, gente, aqui tem tanta coisa que pode dar problema. Eu falo que até a gente que tem uma equipe específica para isso, com vários engenheiros, alguns estagiários, alguns arquitetos que são específicos para isso aqui, de gerenciamento de obras, que é diferente da nossa equipe que desenvolve projetos de arquitetura, tá bom? Que também existe, mas é uma outra equipe. Até a gente que tem essa estrutura toda aqui montada, tem muitos desafios quando a gente está falando de obra, porque são muitas equipes para coordenar, é muita coisa para fiscalizar, é toda hora compras chegando, compras para fazer, serviços que têm que ser verificados, imprevistos que podem acontecer e que realmente acontecem numa obra. Então a gente que tem toda essa estrutura tem algumas dificuldades ali no dia a dia, enfrenta alguns desafios. Quando essa estrutura aqui não existe, a obra está fadada a dar problema, gente. É por isso que a gente ouve sempre por aí que a obra dá errado, que a obra dá dor de cabeça, mas geralmente as pessoas não respeitam isso, de contratar um projeto com os profissionais específicos de qualidade e depois fazer a obra com uma equipe especializada em gestão. As pessoas querem contratar, às vezes, um pacotão. Pega ali, não, um contrato só para todos os projetos, já com a obra. Gente, isso provavelmente não vai dar certo. Pode parecer que você está facilitando, mas na verdade você está tentando ir pelo caminho mais fácil de não contratar os profissionais específicos e no final você vai ter muita dor de cabeça, igual a maioria das pessoas tem. Então eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like se gostaram, ajuda muito a gente. E só reforçando, né, igual eu sempre reforço, que se você quiser projeto para qualquer local do Brasil, né, projeto arquitetônico para qualquer local do Brasil, ou gestão de obras aqui para o Espírito Santo, é só entrar em contato com a gente, tem todos os nossos contatos ali na descrição. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.